Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Essa videoaulazinha vou corrigir as questões que eu passei na revisão, certo? Então, nela, como vocês já devem ter percebido, tem questões sobre temas que a gente discutiu na escola, em relação ao capitalismo, Guerra Fria, como também outras questões que a gente passou pela plataforma. É o caso dos blocos econômicos e globalização. Mas ela tá bem simples e eu vou dando passo a passo para resolver cada questão, certo? Se vocês estiverem errado, façam as correções e espero que vocês tenham um bom resultado na avaliação. Nessa primeira questão, ela fala um pouco sobre o espaço geográfico, como que ele passa a ser modificado quando o homem começou a produzir, ou seja, a extrair da natureza os elementos indispensáveis à manutenção da vida. Então, a geografia em si, ela vai estudar o espaço geográfico, certo? O homem, para ele produzir, ele tende a transformar a natureza, porque é de lá que ele tira os recursos naturais, certo? E esses recursos servem para suprir suas necessidades. E aí, continuando a questão, mas foi o modo de produção capitalista, no caso o capitalismo que a gente estudou, que determinou as mais profundas alterações neste espaço. Logicamente, se o capitalismo ele visa o lucro, é a partir da instauração desse sistema que o homem ele vai começar a explorar cada vez mais a natureza, porque assim ele vai obter mais lucro. E aí o capitalismo ele determinou as mais profundas alterações neste espaço. Nesse sentido, marque a alternativa que melhor explique como o sistema de produção capitalista influencia nas transformações do espaço geográfico. Acabei de dizer para vocês que o capitalismo visa o lucro e a natureza ela oferece diversos recursos naturais. Então o homem ele se apropria do que tem na natureza, produz para suprir suas necessidades e assim ele vai caminhando nesse sistema capitalista, certo? E aí a questão quer saber como que a produção capitalista, como que o capitalismo influencia nas transformações do espaço geográfico. Aí a gente vai avaliar os itens. Tem aqui 5 itens e a gente tem que ver qual a resposta correta, que é o que a questão pede. No item A, ele diz: por meio do lucro obtido pelas grandes empresas e pelo Estado, que volta para a sociedade em forma de equipamentos públicos de qualidade. Isso daqui seria um sonho, né? Se de fato o lucro obtido pelas empresas, pelo Estado, na forma de impostos, voltasse totalmente para os investimentos públicos. Lógico, a gente tem investimento em saúde, em educação, mas não é esse lucro todo. A gente sabe que o lucro ele é acumulado. Então, aqui já é o item incorreto. No item B, eu tenho que essas transformações são através das relações de produção que ocorrem em uma cadeia global, fazendo com que todas as áreas do globo se desenvolvam. Outro sonho, né? A gente sabe que a parte do hemisfério norte, da América do Norte, da Europa, parte da Ásia são desenvolvidos, mas o hemisfério sul, aí a gente tem países subdesenvolvidos, países muito pobres, no caso do continente africano, certo? Então aqui é incorreto também. No item C, diz que é por meio da exploração dos recursos naturais, até aqui está super certo. Porém, quando ele coloca aqui em locais isolados, já começa a gente já pode desconfiar dessa questão, já que nas grandes cidades não existem alterações diretas desse sistema. Errado. Nas grandes cidades é onde tem maiores empresas, mais serviços, então o capitalismo ele consegue gerar mais transformações. No item D, diz que é através das relações de produção e consumo e de acumulação de riqueza, gerando as desigualdades sociais que se materializam no espaço. Essa aqui é, de fato, a alternativa correta, porque o capitalismo ele faz isso através das relações de produção do sistema capitalista. Ele faz com que as pessoas consumam, né? Existe uma política de consumo muito grande na sociedade e, consequentemente, as pessoas mais ricas elas continuem acumulando riqueza. Então, eu vou ter uma grande parte da população pobre que vão ser vítimas dessas desigualdades sociais, enquanto um pequeno número de habitantes vai acumular muita riqueza, certo? E isso tudo é materializado no espaço. É o caso dos grandes condomínios de luxo, onde moram essas pessoas mais ricas,
e as favelas, que é onde moram essas pessoas mais pobres. E isso aqui vai representar essas desigualdades sociais no espaço. E aí o item E, só para a gente ter certeza, diz que o capitalismo não é responsável pelas transformações espaciais, e sim o homem, que se apropria da natureza para suprir suas necessidades. Isso daqui está certo, porém o capitalismo ele é de fato esse elemento que impulsiona essas transformações. Então o homem ele é o principal responsável por essa transformação da natureza, mas o capitalismo como sistema econômico ele vai dar muito mais força para que o homem faça essas transformações. Então ele não é uma coisa sem poder aqui nesse caso, certo? E aí aqui eu tenho a questão 2, eu já vou deixar respondida aqui para vocês irem corrigindo. Na questão 2, eu também falo sobre o sistema capitalista. Peço para que vocês analisem as alternativas e marquem a correta. No item A, eu digo que no capitalismo só existe um partido e ele é monopartidarista. Primeiro que o capitalismo ele é um sistema econômico. Então, por mais que ele influencie em como vai ser a política de um país, mas isso aqui não tem muita relação, certo? O capitalismo é um sistema econômico. Então, esse item A aqui já está incorreto. No item B, a propriedade pertence ao Estado. Não, certo? Existem os empresários, existem as empresas privadas. Então, por mais que o Estado cobre impostos, que o Estado tenha as suas empresas, os seus investimentos, ele não é o único dono desse capitalismo. No item C, diz que só existe uma classe social, onde todos ganham em média os mesmos salários. Isso aqui seria um sonho, né? Mas a gente sabe que existem pessoas que ganham salário mínimo e existem pessoas que ganham US$ 1 milhão, US$ 1 milhão por dia, por mês. Então isso aqui é incorreto. No item D, diz que o capitalismo é fechado para a participação política, ou seja, ninguém possui direito a votar. Outra coisa, gente, que não tem muita relação. Como eu falei para vocês, o capitalismo ele é um sistema econômico. Então aqui eu estou falando de um regime que não seja democrático, então não tem muita relação. No item E, que é a resposta correta, diz que o capitalismo visa o lucro, de fato esse é o principal objetivo, e a propriedade é privada. Então eu vou ter um empresário, dono de uma empresa, que vai visar ganhar cada vez mais dinheiro, certo? E isso pode pertencer a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E aí esses investimentos dessas empresas vão sempre visar o lucro, que é o que vai movimentar esse sistema capitalista, certo? E, consequentemente, o capitalismo ele vai utilizar os recursos que tem na natureza e aí ele transforma o espaço geográfico, certo? Na questão 3, a resposta também obtém aí eu vou explicar a vocês por que agora. Na questão 3, o enunciado diz: a sociedade de consumo é um termo bastante utilizado para representar os avanços da produção capitalista. Então, eu estou falando de sociedade de consumo. Então, as pessoas que consomem, influenciadas pela mídia, pela moda, pelas redes sociais, certo? Que se intensificaram ao longo do século XX. Mas, com o aumento das relações de consumo, surgem diversos problemas. Isso aqui é fácil, né? Quanto mais eu consumo, mais recursos eu vou ter que explorar. Porque se antes eu tinha um número limitado de pessoas para comprar, hoje em dia eu tenho uma população, um contingente populacional muito maior. Então eu vou ter que fabricar mais mercadorias e para isso eu preciso de mais matérias-primas e consequentemente eu tenho que explorar mais a natureza, certo? E aí eu quero que vocês analisem as alternativas e marquem a alternativa incorreta sobre os efeitos negativos do consumo excessivo, característico das sociedades capitalistas. Essa questão é bem simples. Vamos avaliar cada item para a gente ver se de fato é o item correto. No item A, eu digo que a busca excessiva por lucro, disputa por matérias-primas e recursos naturais, bem como o incremento da individualidade. Isso aqui está correto. O capitalismo ele faz com que as pessoas e o mundo em si se comporte dessa forma. Mas como eu quero a alternativa incorreta, então não é a que eu vou marcar, certo? No B, eu digo que a ampliação da exploração dos recursos naturais para a geração de matérias-primas
voltada à fabricação de mais e mais mercadorias. Isso daqui também é verdade. Quanto mais eu consumo, mais matérias-primas eu vou necessitar para produzir mais mercadorias. Essa é a lógica de produção e consumo. No item C, o lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Isso daqui, por mais que pareça um pouco confusa, mas ela também é um ponto do sistema capitalista. E um ponto positivo, porque as pessoas precisam consumir mais, então as empresas vão ter que produzir mais. E para isso elas vão precisar de mão de obra, de pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam pagas adequadamente. É um salário mínimo? É um salário mínimo. E essas empresas vão lucrar muito mais, mas elas oferecem emprego. Então, esses empregos eles geram renda e as pessoas conseguem sobreviver. Então, nessa lógica capitalista, isso aqui é um ponto positivo, mesmo que essas pessoas sejam exploradas, certo? No item D, eu tenho que a obsolescência programada ou obsolescência planejada, que consiste na produção de mercadorias previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas em curto prazo. Isso aqui também é correto, certo? Isso aqui é quando você compra um celular esse mês, porque é lançamento, e daqui a um mês lança um outro celular. Ou então, o celular que você comprou, no prazo de um ano, ele vai dar algum problema, algum defeito, e aí você vai ter que comprar outro. Isso é a obsolescência programada. E a alternativa E, que é a correta, diz que a adoção de políticas sociais de controle ao consumismo e distribuição de renda igualitária para que todos tenham acesso às mesmas condições de vida. Isso daqui não acontece, né? As pessoas que hoje movimentam, que são donos do capital, elas só querem ter cada vez mais riqueza, e as pessoas que são pobres, elas vão continuar vendendo a sua mão de obra, a sua força de trabalho para tentarem sobreviver. Aqui não é aquela música, quem está em cima sempre vai estar lá, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, as pessoas, lógico, existem pessoas que conseguem fazer essa migração, ganha na Mega Sena, outro trabalhou muito, fez um investimento, mas você vai ter sempre, de forma geral, as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres sendo drasticamente divididas aqui nesse sistema capitalista, certo? E aí, na questão 4, eu tenho algumas afirmações afirmativas sobre o sistema capitalista e eu vou ler aqui para vocês. No sistema capitalista, a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, que eu falei para vocês. A burguesia é o dono do capital, certo? O dono das empresas, o dono da indústria, quem oferece os empregos e quem lucra com esse sistema. Já o proletariado são os trabalhadores, as pessoas que vendem a sua força de trabalho em troca de uma remuneração, de um salário. E aí, nesse sentido, considera as afirmativas em verdadeiro ou falso. Na afirmativa 1, eu tenho que a burguesia detém os meios de produção, até aqui está certo. Os meios de produção são máquinas, equipamentos, matérias-primas, terras, também está certo, necessários para a produção de bens e mercadorias. Então, a afirmativa 1, ela está totalmente correta. E isso, de fato, é a função da burguesia. E aí, se eu for aqui nas alternativas, vocês já poderiam eliminar a C e a D, certo? E aí eu vou analisar o item 2. O proletariado são os trabalhadores, que também está certo, que por não possuírem os meios de produção, vendem a sua força de trabalho em troca de uma remuneração. Isso aqui também está totalmente correta. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Para cá eu poderia também excluir aqui um outro item e eu ficaria somente entre o A e o B. Avaliando o item 3, a burguesia é refém do proletariado com seus meios de produção necessários à produção de bens e mercadorias. Não, na verdade o proletariado ele é refém da burguesia, porque ele precisa sobreviver. Então os trabalhadores precisam sobreviver. Para isso eles vendem a força de trabalho em troca de um salário que possibilitem eles comprarem os seus bens mais básicos. Então o item 3 aqui está incorreto. E aí eu continuo na minha dúvida entre A e a B. No item 4,
eu digo que não existe disparidades entre essas duas classes. Aí aqui vocês já podem cancelar, né? Porque são duas classes totalmente diferentes. Uns são ricos e outros são pobres, já que o sistema capitalista é justo e igualitário. Portanto, todos têm acesso às mesmas oportunidades. Então, aqui está incorreto, né? Quem dera fosse assim. Então, a alternativa correta é o item B. Na questão 5, a resposta aqui é o item E. E ela diz que a globalização é um termo. Aqui eu já estou falando de globalização. Fuge um pouquinho do capitalismo, mas globalização também vai ser uma consequência desse sistema, certo? Então, a globalização é um termo mais frequentemente empregado para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Nesse sentido, marca a alternativa incorreta sobre os efeitos desse processo. Aí no item A, diz que a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo. De fato, essa integralização aí que ele cita é um dos efeitos da globalização. Então, hoje em dia eu consigo comprar mercadorias, vender. Então, o mundo está muito mais conectado. Então, isso é um efeito, sim, da globalização. Como ele quer a alternativa incorreta, eu não posso marcar essa. No item B, diz que o avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, que propiciou a integração de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. Isso aqui também está correto, certo? O mundo hoje está totalmente conectado pela internet, existem linhas de transporte aéreo, marítimo, transporte de cargas pelos portos e tudo mais, que facilitam o processo de exportação e importação. Então, isso aqui está correto. No item C, diz que essa globalização ela é manifestada nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, como cultura, no espaço geográfico, na política e principalmente na economia. Isso daqui também está certo. A gente pode avaliar esse processo de globalização pelas diferentes redes de fast food, por exemplo. Existe a rede do McDonald's, que é consumida nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na China. Então, eu tenho uma rede que é originária de um determinado país, mas ela conseguiu ser globalizada, assim como outros exemplos, marcas de roupa, de comida, de bebidas. Então, isso tudo influencia na cultura, certo? O idioma inglês, o peso que o dólar tem. Então, tudo isso daqui vão ser inerentes desse efeito da globalização. No item D, eu digo que os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimentos. Isso aqui também está correto, porque com a globalização eu tenho uma evolução maior dessa tecnologia. Então, hoje você pode fazer tudo pela internet, você tem empresas que são totalmente tecnológicas, que funcionam com máquinas que não necessariamente precisa do apoio humano, da mão de obra humana. E isso aqui foi também proporcionado graças ao avanço do conhecimento. As pessoas tiveram que pesquisar, que investir para poder ter esses avanços tecnológicos e da sociedade também como um todo. O item E, que é o item correto, diz que a eliminação das desigualdades sociais a partir da interligação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse é o item a ser marcado, né, já que é a alternativa incorreta. Essa globalização ela gerou cada vez mais desigualdades sociais, então não eliminou. Então o mundo hoje, basicamente, se vocês forem dividir, como eu já falei, na parte norte eu tenho os países que são considerados ricos e na parte sul eu tenho os países que são subdesenvolvidos, certo? Na questão 6, eu falo sobre Guerra Fria, já, então essa questão aqui é bem simples, a gente discutiu bastante em sala. Então, após a Segunda Guerra Mundial, onde teve aquele grande conflito, o mundo ele passou a ser dividido em dois blocos políticos e econômicos, digamos assim, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Essas duas nações estavam
entre os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, só que eles queriam cada um ser mais influente no mundo. Eles queriam impor os seus sistemas políticos e econômicos, no caso, o capitalismo e o socialismo. Então, iniciou esse grande conflito indireto, que foi assim chamado Guerra Fria. E aí a questão 6 diz: após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se um intenso conflito econômico, diplomático e tecnológico, pela conquista de zonas de influência, nas quais duas superpotências disputam pela hegemonia no globo. Esse período marca a antiga ordem mundial, que essa antiga ordem mundial é a ordem do período da Guerra Fria, que se difere dos interesses existentes na atualidade. A partir do trecho anterior, marque a alternativa que destaca, respectivamente, a característica da antiga e da nova ordem mundial. E aí a nova é a que rege o mundo atualmente. Que eu expliquei bem para vocês, como na Guerra Fria eu tinha duas potências, no caso era Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos sendo capitalista e União Soviética sendo socialista, era um período de bipolaridade, certo? Vou listar aqui um período de bipolaridade. E hoje eu tenho vários países exercendo poder econômico, político. Eu tenho a presença da ONU, que faz com que cada país tenha direito a fala, a ter suas próprias ideologias, seus aspectos culturais, políticos, econômicos. Então, o mundo hoje está completamente diferente da ordem que era no período da Guerra Fria. Então, vamos avaliar aqui as alternativas. Já está aqui bem claro que é o item E, porque no período da Guerra Fria era duas nações, por isso bipolar, e hoje em dia eu tenho vários países, cada um com a sua autonomia, por isso que é multipolar. E aí eu peço respectivamente. Por que não é a A? Porque eu não quero o nome das nações, e no caso isso aqui ainda está errado, né? De fato, na Guerra Fria foi Estados Unidos e União Soviética, mas hoje em dia, apesar de terem várias teorias da conspiração, certo, que afirmam que os Estados Unidos é a principal potência econômica mundial e que o mundo hoje vive num regime unipolar, mas essa aqui não é a afirmativa que eu quero para vocês, certo? No B, eu falo a mesma coisa, só que está trocada a ordem, eu queria respectivamente. No C, unipolar e multipolar, tá errado. Bipolar e unipolar também tá errado. Essa questão aqui era bem simples e tem a resposta. Questão 7 também fala da Guerra Fria. E aí, os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. O item A que já está marcado para vocês. Foi um período onde houve constante confronto, porém de forma indireta. Então, o exército americano não foi até o território soviético, nem o exército soviético foi ao território americano, por isso que foi indireto. Mas lembrando que houve sim outros confrontos, né, entre essas duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, como eu falei, os Estados Unidos e a União Soviética estavam no grupo vencedor e eles tinham grande poder, tanto tecnológico como de armas, e aí eles puderam evoluir aqui nesse momento e gerar esse confronto, mesmo que indireto, mas que preocupou o mundo, certo? E aí era entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que não é o item B? Porque o item B fala do domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não, certo? Por mais que fosse duas nações com diferentes regimes econômicos, no caso seria o Ocidente com o capitalismo e o Oriente com o socialismo, certo? Essa divisão aqui por hemisfério, ela não se aplica. No item C, eu tenho o choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos de 1930. Não, né?
Isso aqui a gente fala da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e aqui eu estou falando de Guerra Fria. No item D, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Também não. Por mais que na Guerra Fria houve a corrida armamentista e a corrida espacial, mas aqui as potências imperialistas europeias não têm a ver com esse momento histórico. E no item E, para fechar, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Também não, né? Então, 7, o item correto é o item A. Na 8, fala aqui já de blocos econômicos. Então, blocos econômicos são essas associações econômicas em que um conjunto, um grupo de países, eles tentam se associar, fazem essa associação, principalmente focando no comércio, certo? Aí na exportação e na importação. Então, eles definem taxas para que eles possam fazer essas relações comerciais e assim eles possam meio que todo mundo ganhar. Todo mundo que está naquele bloco vai estar ganhando de alguma forma. E assim é mais fácil você ter um desenvolvimento econômico. E aí na 8 eu digo que a formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Marque a alternativa incorreta sobre os principais objetivos da formação desses blocos. Então aí o item A diz: além da integração interna, há formalizações de acordos que potencializaram o comércio externo com outros países de fora do bloco. Então, eu quero a alternativa incorreta, né? Isso aqui, de fato, acontece. Quando eles fazem esses acordos, eles potencializam o comércio com outros países. Então, é como no Mercosul, por exemplo, que é o bloco que o Brasil faz parte. Se o Brasil ele fosse negociar sozinho com outro país, estou supondo aqui para vocês, se o Brasil fosse negociar com a China, ele sozinho, certo? Só o Brasil, talvez ele não tivesse as mesmas taxas comerciais que ele tem enquanto país que está no Mercosul. Então, estar num bloco econômico possibilita que esses acordos comerciais eles sejam mais favorecidos, entendeu? Então, o Brasil, por exemplo, ele pode ganhar muito mais estando num bloco econômico. Assim como tem pontos negativos também, né? Não necessariamente estar num bloco econômico é a melhor coisa do mundo. Mas para um país que quer ter suas trocas econômicas de importação e exportação favorecidas, é uma coisa que pode fortalecer a sua economia. Então, essa integração interna ocorre. O Brasil está totalmente integrado com o comércio do seu bloco e ele também pode ser favorecido nesse mercado interno com outros países. No item B, diz que reduzir ou eliminar as barreiras fiscais, os impostos de importação e exportação entre os países integrantes do bloco. Então, aqui também é verdade, quando eu estou no mesmo bloco, eu tenho essa eliminação de barreiras fiscais, tanto para produtos como para outras relações, de acordo com o nível que o seu bloco econômico está. A gente vai ver, acho que na próxima questão, na 9, os diferentes níveis desses blocos econômicos. Então, quanto mais avançado um bloco tiver, mais essa relação aí de integração e comércio vai ser fortalecida. Isso se aplica aqui no item B, por exemplo, acho que eu já devo até ter explicado para vocês em sala, sobre a placa Mercosul. Então, os países que estão no Mercosul hoje, eles estão adotando a mesma placa, certo? E, então, as pessoas que são desses países, elas podem circular livremente se o seu carro, se o seu veículo estiver com a placa regularizada, né? Que é a placa Mercosul, a nova aí que foi aderida pelo Brasil. Então, o item B aqui está certo e eu quero o incorreto. Logicamente, vocês já estão vendo que o item é a resposta correta, mas a gente vai aqui no item C, que ele diz que esses blocos econômicos, eles estabelecem condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Isso aqui é verdade, né? Então, eu consigo dinamizar, porque eu tenho diferentes relações comerciais, e também intensifico. Eu consigo ganhar mais dinheiro se eu estiver exportando mais, se eu estiver vendendo mais. D, melhoria nas trocas comerciais
dinamizando o mercado e equilibrando os efeitos positivos e negativos com a concorrência. Isso daqui também é verdade. Essa melhoria nas trocas comerciais acontece e pode, inclusive, até beneficiar o consumo, né? Então, se o Brasil, por exemplo, antes comprava um produto que não era tão bom de um país, e aí ele fez outro acordo econômico e passou a pegar de outro país fornecedor. Então, essas mercadorias elas vão ser benéficas também para a população. E aí isso dinamiza o mercado e equilibra essa concorrência. Por quê? Se um país estiver vendendo a tal preço e o país do meu bloco econômico está vendendo o mesmo produto por um preço mais baixo, vai ser muito mais compensatório para mim comprar do país do meu bloco. Então, os blocos econômicos eles vão ter essas relações, focando principalmente na melhoria do comércio e fortalecer a economia, né? O item E, que é a resposta incorreta que eu quero, diz que os blocos econômicos favorecem a dependência entre os países, porém, em caso de concorrência entre produtos ou crises econômicas, o bloco inteiro será prejudicado. De fato, isso daqui pode ser um elemento negativo, né, sobre esses blocos econômicos, como a questão pede. Marca a alternativa incorreta sobre os principais objetivos. Então, quando uma pessoa faz uma associação para um bloco econômico, ele não vai ter como objetivo pensar em concorrência ou crise. Ele vai pensar no quanto que ele pode ganhar com isso. Então, quando eu vou, por exemplo, eu vou me associar a fazer um bloco econômico. Eu vou me associar aqui com um país que está quase entrando em crise. Não, logicamente, numa lógica econômica, isso não acontece. Então, por isso que o item E não é a resposta correta. Isso daqui é uma coisa que pode acontecer. Se um bloco, por exemplo, se um país entrar em crise, o bloco inteiro ele vai poder ser prejudicado, porque ele vai perder de alguma forma, vai ter o seu comércio prejudicado, mas não é um objetivo na formação dos blocos. Ninguém vai pensar em formar um bloco econômico para se dar mal, né? Então, na questão 9, ela vai falar exatamente sobre essas fases, né? A respeito das características da dependência econômica que atingem os países no nível de subdesenvolvimento, julgue as proposições abaixo. Então, aqui eu estou falando de subdesenvolvimento. Achei que eu tinha botado a questão sobre as fases do capitalismo, mas foi na outra atividade, certo? E aí lá vocês podem ver as 4 fases direitinho. E aqui sobre subdesenvolvimento, mais uma vez eu digo para vocês que subdesenvolvidos são aqueles países que ainda não atingiram o grau da indústria, da tecnologia, para de fato se tornarem países desenvolvidos, assim como os fatores sociais também são importantes. E aí no item 1, eu digo que a dependência econômica encontra-se no fato de que, historicamente, as nações mais pobres vivem da exportação de produtos primários que, via de regra, possuem menor valor agregado que os produtos industrializados. Isso daqui é verdade. Você pode perceber que o Brasil, por exemplo, ele é um país que o principal setor da economia é o setor primário. Existem 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. O primário é a produção de matérias-primas, o secundário, produtos industrializados, e o terciário é o comércio e os serviços. Então, o Brasil ele é especializado no setor primário, então é produção de mercadoria. E aí, é como o exemplo da laranja que eu posso dar para vocês. O Brasil ele planta a laranja, lógico, existem várias indústrias no Brasil, certo? Estou fazendo um exemplo para vocês. O Brasil ele planta a laranja e aí ele exporta, ele vende para outros países. Países que são, sobretudo, industrializados. Lá eles têm maquinários, eles têm indústrias para fazerem produtos industrializados. Então, é como se esses países pegassem a laranja que compraram do Brasil, compraram no valor bem mais baixo, né? Porque eles vão vender a unidade da laranja num preço bem mais baixo. E aí eles fabricam aqueles suquinhos de caixinha. E aí o Brasil compra de volta. O Brasil importa esse suco de caixinha para vender. Então, o Brasil fez a matéria-prima, vendeu para fora num preço bem mais barato, mas, consequentemente, ele não tem a máquina para fazer o suco de caixinha. Quem tem a máquina são os países desenvolvidos, os Estados Unidos. E aí, esses países, eles vão produzir o produto industrializado e o Brasil vai comprar de volta, certo? É basicamente isso que acontece.
Então, o item 1 está correto. Se a gente for para a alternativa aqui, a gente já pode anular a E, né? Finge um aí que não está marcado. A B, e aí fica entre A, C e D. No item 2, eu falo que a dependência econômica dos países subdesenvolvidos em relação aos que estão no topo do nível de desenvolvimento dá-se essencialmente por fatores pontuais e internos. A história da construção da economia nos países subdesenvolvidos possui um peso insignificante. São nações que devem resolver seus problemas internos e, assim, estarão plenamente prontas para alcançar um nível econômico de dominação. Isso aqui está errado, certo? Porque os países hoje que são subdesenvolvidos, eles são marcados historicamente pela exploração dos seus recursos. Então, o Brasil, a África, a América do Sul, de forma geral, são áreas continentais, continentes assim, que foram explorados. Então, a Europa, na sua lógica de colonização, ela utilizou esses recursos para enriquecimento próprio. Então, por isso que hoje esses países têm uma marca de subdesenvolvimento. Então, não é somente problema interno de administração, de ter recursos. Não, essa história de colonização, de exploração, contribuiu de forma direta para esses países serem países subdesenvolvidos. Então, eu já sei que o 2 está errado, posso cancelar aqui todos, né? Cancelo o A, cancelo o C, e aí, de fato, o item D é o item certo. Aí eu vou avaliar para vocês os outros aqui, para vocês terem noção também, né? Vai cair na prova. 3. O principal problema, que envolve os países subdesenvolvidos é de ordem econômica, em que se observa uma elevada dependência desses para com outras nações, sobretudo aqueles considerados desenvolvidos. Isso aqui é verdade. Os países subdesenvolvidos, eles necessitam que os outros, mais ricos, desenvolvidos, comprem as suas matérias-primas. Senão, eles não conseguem ter um padrão de sobrevivência mesmo. Então, aqui está certo. 4. Nesse quadro de dependência econômica estão problemas relacionados à concentração fundiária, concentração de terra, certo? Que direciona os ganhos das exportações para os grandes latifundiários, grandes donos de terras, propiciando a elevação da concentração de renda. Isso aqui também é verdade. A pessoa que plantou a laranja não é uma família, não é 100 famílias, é uma pessoa só, é um fazendeiro, certo? Então, a pessoa que vendeu essa laranja tudinha, ela vai lucrar só para ela. Então, quem tem mais terra, necessariamente para países subdesenvolvidos, tem mais dinheiro. Porque se a economia é movida à matéria-prima está associada diretamente à terra, onde pode plantar, onde pode extrair algum recurso natural. Então, quem tem terra tem mais renda nessa lógica, certo? No 5, diz que a dependência expressa-se pela elevada dívida externa existente nos países periféricos. Em geral, parte das receitas adquiridas por esses países destina-se ao pagamento de dívidas para instituições financeiras, como o FMI e o Banco Mundial, o que atrapalha na hora do uso da verba pública para investimentos sociais. Isso daqui também, né? Porque um país desenvolvido, se ele passar por qualquer problema, se ele tiver qualquer dificuldade econômica, ele vai recorrer a essas instituições financeiras aqui, ao FMI, ao Banco Mundial, vai fazer empréstimos a essas instituições. E aí depois ele não consegue pagar e fica com essas dívidas aqui, porque ele vai ter que lidar também com os problemas e a administração do seu país, certo? Então o item correto é o item D. E a questão 10, para fechar para vocês, está aqui a questão que eu falo sobre as fases dos blocos econômicos. Sabia que eu não estava louca. Então tá tudo aqui. Na questão 10, eu falo sobre os blocos econômicos, né? E essas fases que eles passam. E aí diz que os blocos econômicos tratam-se de um conjunto de países reunidos que formam mercados regionais de transação entre eles. Então é uma articulação econômica, comercial. O objetivo é melhorar a dinâmica econômica entre os países integrantes. Então é como se fosse uma equipe de vocês na sala e vocês vão competir com outras equipes. Então, o que é que um bloco econômico vai querer fazer? Ele vai querer se desenvolver da melhor forma possível
para ser melhor do que os outros, ter um maior desenvolvimento econômico. Nesse sentido, considere as afirmativas a seguir sobre a classificação. Então, esses blocos, eles têm uma ordem, certo? E aí, não é porque um bloco econômico surgiu hoje que ele já vai estar no estágio máximo. Não. Isso aí vai requerer vários quesitos, vários elementos e um desenvolvimento comercial próprio para que eles possam avançar nesses blocos. E aí vocês já estão vendo, né, que a alternativa A é a correta. Todos esses itens aqui são verdadeiros, mas eu vou explicar para vocês, porque essa questão aqui ela é muito importante, ela pode ser desmembrada para cair na prova, certo? E aí eu quero que vocês marquem a alternativa correta, né, que é o item A. Por que é o item A? Porque a zona de livre comércio, ela vai ser um dos estágios, certo, desses blocos econômicos, e ela consiste na redução ou fim das tarifas aduaneiras. Contudo, não há adoção de uma moeda única ou permissão à circulação de pessoas. Um exemplo de bloco econômico é o NAFTA. Então, aqui, os países que estão nessa fase, zona de livre comércio, eles reduzem ou simplesmente tiram essas tarifas de venda, de comércio entre os países que estão lá no mesmo bloco. Porém, eles não têm uma moeda própria. A única fase que de fato vai ter uma moeda própria é aqui no 4, na União Econômica e Monetária. Inclusive, o único bloco que está nessa fase é a União Europeia, porque eles têm o euro como moeda própria. E aí, no 2, eu tenho a União Aduaneira, que consiste na redução das tarifas aduaneiras, né? Porque vai sendo cumulativo, certo? Então, aqui é a primeira fase. Então, o bloco que for para a segunda, ele acumula o que ele já adquiriu na primeira fase. E aí também ocorre a padronização das tarifas de importação e exportação. Um exemplo é o Mercosul, que o Brasil está. Então, o Brasil e a Argentina, por exemplo, eles estão no mesmo bloco. Então, eles vão padronizar. Se a Argentina for exportar alguma coisa e o Brasil, eles vão ter que exportar no mesmo valorzinho X. Isso se for para fora do bloco, e entre o bloco tende a ser um valor mais barato. No 3, eu tenho um mercado comum, e aí eu venho juntando, né? Tem a eliminação das tarifas, essa padronização, e também tem a integração dos bens produzidos, das pessoas e capital. O único também que está aqui, né, é um exemplo, é a União Europeia. Então aqui, por exemplo, os países da União Europeia, eu posso morar em um país, por exemplo, eu moro na França, e aí eu quero vender uma casa para um outro país, alguém que mora na Itália, por exemplo. Então eu posso vender minha casa sem ter nem muita burocracia, certo? Isso para o Brasil, por exemplo, não é possível. Você ter uma casa aqui e trocar ou vender com alguém da Argentina. É muito mais burocrático. E aí lá é natural. Eu posso ter essa integração de bens, então eu posso vender para um outro país sem ter essas tarifas. Eu posso circular. É tanto que a circulação na Europa acontece por trens, por metrôs. Então as pessoas elas circulam livremente. E também em relação ao capital. E no último, eu tenho a União Econômica e Monetária, que as nações desses blocos que chegam nesse último estágio, elas vão acumular tudo aquilo e vão ter uma moeda única. Essa moeda ela vai servir, no caso, para o fortalecimento do mercado. Todo mundo lá vai usar a mesma moeda, então eles vão conseguir tabelar os preços das coisas sem ter uma diferenciação. No Mercosul, por exemplo, o Brasil utiliza o real. Outro país do bloco vai utilizar o peso, por exemplo. Então, são diferenças entre as moedas, que aí não tem como eu padronizar essas taxas. Aqui não, aqui é muito mais fácil, porque eles têm o euro, certo? Então, aqui o item A, o item correto. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês nessa correção. E espero que vocês façam uma boa prova, ok?